Seja muito bem-vindo à Jornada com Fé e hoje nós estamos no dia 28 da nossa jornada de 90 dias pelo Novo Testamento. Eu sou Jenny Almeida, cristã e serva do Senhor. Eu estou aqui sendo obediente, gravando todo o Novo Testamento porque Ele me convocou para fazer isso e a gente aqui obedece. E que você esteja comigo, espero que você goste. É uma leitura leve, onde eu trago, entre parênteses, alguns pontos que para mim entram como uma reflexão forte na minha vida, já aconteceu, ou que você possa também perceber isso, tá? Que é para realmente agregar. E que você possa também me ajudar a espalhar o Evangelho, que mais pessoas conheçam Jesus, que tem muita gente que não consegue ler a Bíblia, e que essa pessoa consiga ouvir a Bíblia um pouquinho, sentir Jesus falando com ela, e que possa ser melhor essa caminhada nessa terra, que nós estamos caminhando rumo ao céu. Então vamos lá? Abre sua Bíblia, porque hoje iremos ler Lucas, versículo 10. Então, o Evangelho de Lucas, primeiro versículo, agora. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, e os que estão enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não lhe forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da cidade, que se apegou aos seus pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. E eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de vocês, Corazim! Ai de vocês, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se com cinza. Mas o juízo haverá menor vigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Versículo 15. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até Hades. Aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Ai, que lindo! Abre parênteses. Coisa mais linda, né? Versículo 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito do Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai.
ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ai, que lindo! Versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? E Jesus respondeu: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Versículo 30. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, e deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando ouviu o homem, passou pelo outro lado. E também um levita. Quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. Abre parênteses, se desviou daquela pessoa que estava naquela situação, né? Fecha parênteses. Versículo 33. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-a sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhes disse: Cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Recapitulando o versículo 36. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhes que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meu Deus, que coisa linda! Chegamos ao fim do capítulo 10 de Lucas. Quantas coisas nesse capítulo, né? Então aqui a gente vai da parte onde Jesus designa os 72 discípulos para ir adiante dele, falar sobre ele, já trazer a cura para os enfermos, né? Expulsar os demônios para quem estava ali aflito com os espíritos maus. Ele fala sobre o Espírito Santo, ele explica sobre, né, o mandamento, sobre amar Deus sobre todas as coisas, sobre você amar o próximo como a ti mesmo. Ele dá exemplos claros de pessoas que passaram, e esses, né, que ele utiliza, né, foi vamos pensar assim,
a pessoa que teria menos obrigação de ajudar aquela pessoa, né? Porque ele era um samaritano, então eles tinham uma grande rixa entre eles. É como se a gente fosse olhar nos times de futebol, né? Os grandes rivais, assim, um rival ajudar o outro, sendo que do próprio time dele a pessoa não ajudou, né? Então, poxa, se eu sou do mesmo time que você, me ajuda. E ele não recebeu ajuda de duas pessoas que poderiam estar mais próximas de ajudar ele recebeu ajuda de um adversário, né? Ali culturalmente falando. E para fechar esse capítulo, a gente vê ali, né, na casa, né, de Marta e Maria, Jesus ali, né, trazendo o exemplo. Porque muitas vezes a gente se preocupa com o trabalho, com muitos afazeres e deixa a palavra do Senhor do lado. Não tem um momento com Deus, não tem um momento de estar lendo a Bíblia e se alimentando. Por isso que Jesus fala, o que ela escolheu não será tirado. Então, todo o conhecimento que você buscar na palavra do Senhor, que você se dedicar a Deus, que você estiver caminhando com Ele, você não vai perder. Então, até esse momento que você está ouvindo, né, esse podcast, que você está ouvindo esse áudio, que você está navegando comigo nos 90 dias, né, onde a gente vai ler todo o Novo Testamento, é o momento onde você está sendo, né, ali Maria, escolhendo a melhor parte. Então, chegamos ao fim dessa jornada de hoje, espero que tenha tocado seu coração, tocou o meu, pode dizer que eu estou muito feliz em tudo que eu li, assim, e quanto a gente aprende, e que você esteja comigo amanhã, no próximo capítulo. Não esquece, compartilha com outras pessoas, porque nós temos algumas ações para fazer, né? Então, a ação de hoje é compartilhe algo com alguém, assim, da maneira de ajudar um estranho. Sabe? Ajude um estranho. Porque o nosso mandamento é amarás o teu próximo, né? Ficou claro? Que ajude o próximo, seja um bom samaritano, né? E o post seria Lucas, né? 10, versículo 27. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Porque Jesus nos ensina a cuidar uns dos outros, né? E é esse motivo que a gente está aqui. Então, que eu espero que você esteja, né, nessa caminhada comigo, porque é isso que Jesus está esperando de nós, que a gente tenha, né, esse momento com Ele, né, de orgulho, onde quando a gente ama o próximo, a gente sabe que a gente está cumprindo e sendo obediente, né? Amém? Te espero amanhã no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus esteja com você.